Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Recapitulando, onde será abordado diversos assuntos interessantes. Hoje eu vou fazer uma revisão para os meus alunos do 7º ano. Começando pela história da arte, vamos falar das artes visuais. E o que seria artes visuais? Aí, quando a gente vai falar de artes visuais, a gente vai falar da expressão artística, a comunicação do homem e a expressão de suas ideias, que contempla o sentido da visão. E através dessas manifestações visuais, a gente encontra o desenho, a pintura, a escultura, o cinema, a gravura, a fotografia, entre outras técnicas e formas de manifestações. E quando a gente vai trabalhar essas formas, por exemplo, o desenho, dentro dele a gente tem que saber os elementos básicos das artes visuais. Quais são? Quando a gente se trata de elementos básicos, a gente fala dos pontos, das linhas e formas. E quando a gente vai falar assim das formas, conhecemos as formas figurativas e as formas abstratas. As formas figurativas, o artista geralmente ele quer criar imagens que reconhecemos na nossa realidade, né? Ele vai fazer, por exemplo, uma figura de uma pessoa, ele quer retratar de um certo modo a realidade. Agora, as formas abstratas, ela fica um pouco longe desse conceito de realidade, ela usa geralmente as formas geométricas. E, no entanto, quando a gente vai falar de planos e formas, a gente tem que entender que se referem às formas básicas. Anotem aí, as formas básicas como o círculo, o triângulo e o quadrado. Entrando agora aqui no quesito luz e sombra, o que a gente sabe de luz e sombra? Que geralmente ela foi bastante trabalhada na época do Renascimento. E a técnica chiaroscuro, que quer dizer claro escuro, foi trazida como um avanço pelo pintor Caravaggio. Ele que trouxe essa técnica que revolucionou, que foi influência para outros artistas. Essa forma de manipulação foi feita pelo Caravaggio. E também, mais tarde, o Escher, lembra daquele... eu fiz com vocês, né? Eu trabalho com Cornelius Escher, aquele trabalho tridimensional, bidimensional, aquela ilusão de ótica. Ele também trouxe a questão do efeito luz e sombra, né? Que a maioria das obras dele é preto e branco. Mais tarde também foi utilizada pelo Leonardo da Vinci, então foi uma coisa que trouxe bastante referência para outros artistas. Também devemos saber que existem os tipos de sombra, né? Que a gente trabalhei com meus alunos, que tem a sombra chapada, a sombra pontilhada, a sombra rachurada, a sombra esfumada e aquarelada também. Então, foi formas de tipos de sombra que foram utilizados por muitos artistas. E além dos jogos de luz e sombra, a simetria e a assimetria também foram muito trabalhadas. Por quê? Porque quando a gente busca um equilíbrio, a gente trabalha a simetria. A assimetria seria o desequilíbrio. E dentro do jogo de simetria, a gente conhece os tipos de simetria bilateral, dividido em duas partes iguais, e temos aquela simetria radial, igual às mandalas, que já trabalhamos também. E dentre tantas formas de artes, também temos a dança, a música, o teatro, e trabalhamos também os três na Idade Média. Vocês também podem perceber que tanto a dança, a música, como o teatro, na Idade Média, estava muito relacionado com a questão religiosa. Então, assim, em relação à dança, ela só poderia ser feita em eventos pontuais na igreja. A música também, o estilo de música, como a gente trabalhou, era de hinos bizantinos, é, aquela música medieval de mosteiros, com aquelas vozes, né? Ela era um estilo de música daquela época. Agora, na questão do teatro, o teatro primeiro
tinha poder na igreja. Aos poucos, a igreja perdeu esse poder. O teatro era na igreja e depois passou a ser fora da igreja. Agora, para sair um pouco do quesito da dança, do teatro, da música, também temos a arquitetura, né? Que a gente estudou em relação à arte bizantina, à arte românica, à arte gótica. Qual que é a diferença de cada um? Quando a gente fala da arte bizantina, ela é uma questão atrelada, a princípio, ao cristianismo. As obras, a questão as obras da arte bizantina, ela tinha como intuito fortalecer a imagem do imperador. Então, quando vocês vê as obras, o imperador ele é colocado uma situação como se ele fosse, como é que é, celestial. Eles são colocados como se fosse num altar, né? Então, nesse quesito, eles gostavam muito de exaltar o poder do imperador, a beleza, o poder, aquela questão assim, celestial do imperador. Agora, na arte românica, já levaram mais para as construções ornamentais, chamadas de fortalezas de Deus. Aí já nas pinturas da arte românica, elas, como sempre, eram religiosas e traziam aquela sensação, a figura retratada era trazida como uma questão de força e superioridade. Agora, o que é interessante falar é a arte gótica. Por quê? Porque ela foi forte na arquitetura. Enquanto que a arte românica cedeu o lugar para as majestosas catedrais góticas, eu vou falar palavras aqui difíceis para vocês, mas eu vou explicando depois, ok? Eu vou falar aqui no texto e vou explicar para vocês. Então, assim, seria o verticalismo nas construções, com torres alongadas, vitrais coloridos, que dá aquela característica de afrescos. O afresco seria a técnica de pintar pigmentos que dissolviam na água aplicado no revestimento de gesso. Aí os arcobotantes, que palavra é essa, né? Tá falando dos arcos. Naquelas igrejas, assim, naquelas catedrais, tem aquelas janelas gigantes, toda curvada, ela tinha formato abobadado, que quer dizer que tinha uma curva. Então, quando você vê umas palavras assim, diferenciadas, abobadas, estriadas, quer dizer, com curvas, com rachuras. A arte gótica, ela tinha muitos detalhes, muitas características, assim. Então, você vai encontrar, assim, quando vocês forem estudar, palavras em relação à arte gótica, palavras como arcobotantes, abóbadas estriadas, claristórios, rosáceas, tudo está interligado à arte gótica, ok? Então, assim, para concluir, a gente antigamente tinha um olhar diferente na arte, porque a gente via a arte de um estilo, num contexto histórico que as pessoas estavam inseridas, mas conforme foi passando, os estilos de arte, o jeito de se ver a arte muda. Por exemplo, no século XX, as novas formas de arte que surgiram deram ênfase nos desenhos livres, nas caricaturas, na charge. Você vê muita charge, muita caricatura. Não é que em outras épocas não tinha, mas dão ênfase mais no século XX. Isso é uma coisa que vocês têm que gravar, ok? Espero ter ajudado aqui, espero que vocês tenham aprendido, que tenha tido bom proveito. Qualquer dúvida, falar comigo. E espero que estejam bem. Um beijo para vocês, ok?